Vamos orar, gente? Para a gente dar início à nossa 13ª aula sobre o livro do Apocalipse. Graças a Deus, o Senhor tem nos sustentado e as aulas têm sido recebidas com muito carinho assim, pelas pessoas pela qual eu tenho compartilhado. Então, de alguma maneira, aquilo que a gente está semeando aqui nasceu como um estudo em família entre a gente, para que Deus pudesse agir na nossa casa. De alguma forma está ajudando outras pessoas também, outros irmãos em Cristo, avivando a fé deles também e abençoando eles também. Bem, vamos orar para que Deus nos dê graça e sabedoria. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos, meu Deus, diante da Sua presença, Senhor, nesta manhã, para Te louvar e Te glorificar, meu Deus, e aprender um pouco mais a respeito da Sua palavra e da revelação que o Senhor nos deu, Senhor, no livro de Apocalipse, meu Pai. Uma leitura muito densa, muito complexa, Senhor, algo realmente difícil, Senhor, para os cristãos do nosso tempo, da nossa era, Senhor, interpretar e entender, mas eu tenho certeza, Senhor, que o Teu Santo Espírito, que o Senhor nos enviou, meu Deus, o Consolador, aquele que nos ensinaria todas as coisas, meu Deus, nos dará graça, meu Deus, e sabedoria para poder, meu Deus, compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Então, em nome de Jesus, toda e qualquer resistência, Senhor, seja ela espiritual ou na alma, no psicológico, Senhor, seja quebrada em nome de Jesus. Meu Deus, abre o nosso entendimento e o nosso campo de compreensão e de imaginação para entender aquilo que o Senhor tem a fazer, meu Deus, para que possamos nos preparar espiritualmente, meu Deus, e encher, meu Deus, as nossas lâmpadas, meu Deus, com o Teu azeite, com o Teu Santo Espírito, com o Teu amor, meu Deus, com a Tua fé, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Glória a Deus. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas obras maiores fará.
Glória a Deus. Amém. Amém? Deixa eu pausar aqui. Estão me escutando aí? Tranquilo? Vocês escutaram o louvor? Amém? Amém, glória a Deus. Bem, eu me emociono muito ao escutar esse louvor, porque são as palavras do nosso Senhor. E Ele foi preparar lugar pra gente. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, tá? Abra lá sua Bíblia em Apocalipse 6, no versículo 9. Apocalipse 6, versículo 9. Vocês estão comigo aí? Então tá bom. Apocalipse 6, versículo 9 diz assim: Quando ele abriu o quinto selo, vi, debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamavam em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousassem ainda por um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Amém? Bem, você vê que a gente estava vendo as quebras dos selos. Nós estamos estudando as quebras dos selos do Apocalipse. E na aula passada a gente encerrou com a quebra do quarto selo, né, que é o cavalo Cloros, o cavalo da morte, que vem a morte. Ele é enviado e ele ceifa 1/4 da vida na Terra. Amém? Então, todo o cataclismo, tudo aquilo que ocorreu com as liberações desses cavalos, acaba com a vida de aproximadamente, nos dias de hoje, se a gente for se contabilizar nos dias de hoje, nós não sabemos quando isso vai ocorrer na história da humanidade, mas seria o equivalente aproximadamente a 2 bilhões de pessoas. Ou seja, algo nunca antes visto na história humana, né? Até porque a civilização humana nunca teve quase 8 bilhões de pessoas, mas seriam algo assim, de uma calamidade estrondosa. E aí João, ele, no quinto selo, ele traz uma realidade diferente. Ele vai e mostra que quando o quinto selo é quebrado, ele enxerga as almas dos mártires, daqueles que morreram por causa do testemunho de Jesus, debaixo do trono de Deus. E ali eles clamam a Deus e pedem: Senhor, quando a justiça sobre o que foi feito conosco, com o nosso povo, com aqueles que creem no Senhor, não só advindos da grande perseguição, mas desde do sangue de Caim, não de Abel. Amém? Desde o primeiro assassinato de forma injusta, porque
Caim mata Abel de forma completamente injusta. Abel não fez absolutamente nada para Caim. Ele simplesmente ofereceu uma oferta. Caim invejou a Abel por causa da oferta dele, por causa da boa ação dele. E ele mata de forma injusta. Então, todas as vezes que você faz algo que você vê que na história, que alguém estava servindo a Deus e obedecendo a Deus e sendo fiel a Deus, e ele desperta, e essas atitudes despertou no outro um ódio tão grande que fez com que essa pessoa, esse servo, fosse morto, esse sangue clama por justiça, que é o que nós acabamos de ver aqui no versículo 10. Clamaram em grande voz dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, não vingas o nosso sangue que habitas sobre a terra? Deus é um Deus de justiça. Vamos comparar isso com aquilo que a gente está estudando, traçando um paralelo sobre as revelações de João, no livro de Apocalipse, com as revelações que Jesus deu aos discípulos lá em Mateus. Abre sua Bíblia lá em Mateus, no versículo capítulo 24, né? Mas antes do capítulo 24, abre Mateus 19. Vocês estão comigo aí? O áudio fica mudo, eu não fico escutando vocês. Mas eu sei que qualquer coisa vocês abrem e me interrompam, tá? Tipo, com alguma pergunta, alguma colocação. Tá bom? Mateus 19, 28. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Percebe que Jesus está falando para os discípulos aqui uma realidade muito além daquilo que os próprios discípulos podiam imaginar. Imagina pessoas, aqueles primeiros seguidores de Jesus, pessoas extremamente simples, os apóstolos, pescadores, pessoas humildes ali da Galileia, seguindo a Jesus, entendeu? Que se apresentava como um andarilho. Eles largaram tudo, largaram a vida deles, largaram a família deles, largaram tudo, a profissão deles, para seguir esse andarilho. É claro que eles enxergaram em Jesus algo que eles nunca enxergaram em nenhum outro canto, em mais ninguém. Eles enxergaram em Jesus o Messias, o Salvador. E o fato deles largarem tudo, abrirem mão de tudo e seguir Jesus, e crer em Jesus, e eles deram início à igreja do Senhor Jesus, esses homens, a vida deles, quando eles foram martirizados, porque todos eles morreram martirizados, a não ser João, que escreveu o Apocalipse, mas todos os outros morreram. Mas João foi torturado também. João foi fortemente torturado. E como ele não morria, isolaram ele na ilha de Patmos e falou: fica aí, velho, pra você morrer de velho. Entendeu? Porque eles enxergavam em João um perigo. Então, isso gerou um galardão. E olha o privilégio disso. Lembra que eu falei dos 24 anciãos? Os 24 anciãos
que se assentaram nos 24 tronos ao redor. 12 desses tronos eram dos apóstolos. E Jesus fala aqui, ó. Jesus fala para eles: ó, vocês que estão me seguindo, entendeu? Vocês se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Quer dizer, eles que foram tão humilhados pelo povo de Israel, o povo incrédulo, nos finais dos tempos, quando o Filho do Homem se assentasse no trono, que nós vimos isso em Apocalipse 5, eles iriam ter o lugar ali. E todos os mártires que morreram por causa de Jesus estão... eu não sei exatamente onde é isso, como representar isso visualmente. Aí vai de cada um imaginar segundo o seu imaginário aí, entendeu? Mas eles estão, João diz que eles estão localizados debaixo do trono, que eles estão guardados por Jesus, debaixo do trono de Deus, para reinar juntamente com Deus. Amém? Juntamente com Cristo. Mateus 24, agora, 8. Acompanhe a sequência. Vamos ler do 7, que vocês vão lembrar. Jesus, o que é Mateus 24? Jesus sobe ao templo, os discípulos exaltam a estrutura do templo de Herodes, e Jesus diz que aquilo lá, que não ia restar pedra sobre pedra. E ali Jesus começa depois de um tempo, eles perguntam a Jesus como isso iria acontecer, porque a estrutura era formosa e robusta demais. Demorou 70 anos, 80 anos para aquele templo ser construído. E como aquilo não ia sobrar pedra sobre pedra? Eles queriam saber o que iria acontecer. E ali Jesus começou a falar e a dizer o que iria acontecer a partir daquela data. Não simplesmente naquela data, mas a partir dali. Amém? No 24:7. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Que cavalo que é? Vermelho, da guerra. Haverá fome. O cavalo que a gente estudou na aula passada, o cavalo cloros, o cavalo pálido. E depois terremotos. Calma que o terremoto vai chegar ainda. É o próximo selo. Em vários lugares. No versículo 8. Porém, tudo isto é o princípio das dores. O que é o princípio das dores? Essas primeiras perseguições que os apóstolos serviram. Ali começa o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Versículo 9. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar e trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Amém? Igreja de Laodiceia, vão lembrando do que vocês estudaram, do que a gente já estudou. Aquele, porém, que perseverar, versículo 13, aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. E será pregado este evangelho do reino em todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Amém? Ou seja, nós lemos lá em Apocalipse 6, no versículo 11, que o fim real, o fim de fato, não ocorrerá antes que o último mártir for assassinado. Mas esse fim é o dia do Senhor. Amém? O princípio das dores começou lá atrás, ainda nas primeiras perseguições cristãs. As primeiras perseguições cristãs, lembra, foi lá em Jerusalém. Os discípulos de Jesus e os apóstolos estavam todos reunidos ali, em Jerusalém.
numa comunidade onde eles partilhavam o pão, onde tudo era igual entre eles, estava tudo certo. E eles estavam lá, vamos viver aquilo que Deus preparou pra gente. Só que o que Deus tinha preparado pra gente não era eles viver em comunidade fechadinho, tendo tudo igual, tudo certinho, não. O pau pegou, o bicho pegou e eles tiveram que se espalhar. Eles tiveram que se espalhar, eles tiveram que sair pelos 4 cantos pregando o evangelho. E as perseguições que nós tivemos na história da igreja sempre levou o evangelho a se espalhar. A diáspora cristã levou os cristãos a se espalharem por todo o mundo e pregarem o evangelho em todo o mundo. Amém? E essas perseguições, como a gente tem estudado, as dores de parto, os princípios das dores. As dores vão aumentando em intensidade, em gravidade e diminuindo o intervalo entre elas até chegar ao fim. E no final de tudo isso, a grande perseguição vai levar o extermínio de todos os cristãos da face da terra. Vocês estão entendendo? Amém? Todos. Não vai restar nenhum. O fim só vai quando a igreja for exterminada da face da terra. Seja ela arrebatada, ou antes, ou no meio, ou no fim. Quando só depois que a igreja ser retirada. E o 5º selo é exatamente isso. É João olhando e vendo que todos estavam debaixo do trono de Deus. Aí eles estavam clamando, o sangue deles clamando para que a justiça acontecesse. Aí você fala assim, mas como pode? Querido, olha a maldade. Você acha que Deus é um Deus justo? Fala para mim, quando foi feita justiça pelo sangue dos mártires cristãos no mundo? Na história? Eu desafio vocês a lembrarem. Nunca. Nunca foi feita a justiça. Os homens, o sistema mundano, sempre matou os verdadeiros e autênticos cristãos e nunca foi feita justiça sobre essas calamidades. Por quê? Porque ao Senhor pertence a justiça. Abra lá em Deuteronômios 32, 35, tá? Deuteronômio 32, 35. Nós vamos ler até o 39. Diz assim: a mim pertence a vingança. Aqui é Deus falando. E a retribuição. A seu tempo. Entenda, haverá um tempo para isso. Quando revelar o seu pé. Porque o dia da sua calamidade está próximo. E o seu destino se apressa a chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo. E se compadecerá dos seus servos. Quando vir que o seu poder se foi, e já não há nem escravo nem livre. Então dirá, onde está os seus deuses? E a rocha em quem confiavam? Deuses que comiam a gordura dos seus sacrifícios e bebiam o vinho das suas libações. Levantam-se eles e vos ajudem, para que haja esconderijo sobre os outros. Vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Até aí. Então, absolutamente nada nesse mundo
pode impedir da justiça de Deus ser feita. Então Deus é um Deus longâmine, Deus é um Deus misericordioso. E nós estamos vivendo no tempo da misericórdia de Deus. Vocês entendem? Nós estamos vivendo num tempo da graça. Só que isso não significa que não haverá o tempo da justiça, onde o Deus fará justiça a todas as iniquidades do homem. Tudo que o homem fez debaixo da rebeldia, não se submetendo a Deus, aos planos de Deus para a humanidade, matando o seu próprio filho, e todos aqueles que o amaram e o serviram, um dia a justiça será feita. Amém? Então, lá em Mateus 8, que a gente leu, Mateus 24, 8, nós podemos ver que ali começa a perseguição. Só que a perseguição ela vai ampliando e diminuindo o intervalo entre elas. Na história da igreja sempre houve perseguições. Sempre houve pessoas, cristãos, verdadeiros, autênticos, que morreram, não é morrer por morrer, mas morrer por causa da testemunha de Jesus. Amém? E o que a gente vê hoje é que vem se acirrando de uma forma descomunal, não só nos países árabes ou nos países comunistas, porque a igreja hoje, no século XX, foi mais perseguido exatamente por essas duas ramificações. Ou os comunistas ateus matando todos aqueles que creem, que têm fé, querendo exterminar a religião, mas propriamente eles não ligam muito para as outras religiões. O objetivo deles é acabar com o cristianismo. Quanto os muçulmanos, os islâmicos radicais lá que saem matando todo aquele que professa que Jesus é o Messias. Só que o que a gente vê é que isso está se estendendo para os países onde a maioria é cristã, que é, o Ocidente, a América, né, parte da África, entendeu? Que em certo tempo tinha uma certa liberdade. Presta atenção, se existe comunidade, é porque essa comunidade foi estabelecida. Então houve o tempo para essa comunidade se estabelecer, para essa igreja poder se estruturar, ter ali o seu número de fiéis. Só que o que a gente está vendo hoje é que isso está sendo retirado. Por quê? Porque a gente está se aproximando dessa grande tribulação. A grande tribulação não vai ser perseguições esporádicas aqui ou ali, não, vai ser em todo o mundo. O cristianismo será proibido em todo o mundo, por causa do domínio do anticristo. Quando ele tiver e obter o domínio completo e total, a igreja será exterminada. Entenderam? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui duas matérias que eu separei. Ó, é duas em especial aqui. A primeira é essa aqui, ó. Vocês estão me escutando? Pode abrir o áudio e me responder. Vendo o que eu tô te mostrando? Sim, eu não tô vendo a mãozinha de vocês. Estão vendo aí? Sim, então sim. Olha aqui, essa matéria é agora, 18 de junho de 2020. Amém? Nós estamos em agosto, fazem um pouco menos de 2 meses, tá? Perseguição a cristãos na Nigéria se assemelha a genocídio
e limpeza étnica. Então aqui tem a matéria onde fala que o assassinato em série e ataques a grupos ataques de grupos extremistas islâmicos a cristãos é mais perigoso que o coronavírus, diz um líder comunitário após o ataque à sua aldeia em abril, no qual uma mãe grávida e uma criança de 3 anos foram mortas. Entendeu? Não é homem que eles estão... Eles matam qualquer coisa, gente. Entendeu? A limpeza étnica. Além do Boko Haram, os cristãos nigerianos têm enfrentado a violência de pastores de cabras e agricultores da etnia Fulani, que matou e deslocou milhares de pessoas. A maioria deles são cristãos que vivem na região do cinturão médio da Nigéria, onde o norte predominantemente muçulmano e o sul cristão se encontram. Quer dizer, é a perseguição, amém? Mas o que eu digo para vocês é o seguinte, gente, imagina o que é você matar uma mãe grávida e uma criança de 3 anos. Nós somos pais, nós temos nossos filhinhos, são crianças, gente. Amém? Outra matéria aqui, essa matéria é de 10 de julho de 2020. Tá? Portal guia-me.com. Cristãos mostram marcas de tortura realizadas em prisões comunistas na China. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Engraçado, Ó, Mostra. incrível. agora pode fechar o áudio aqui, tá vazando. Olha só, olha isso aqui, ó. Tortura por delações. Gente, isso aqui é porque ele não é um criminoso. Ele é um cristão, ele não fez nada. As pessoas não fizeram nada para isso. Eles simplesmente creem em Jesus. Ó, tortura por delações. Para obter informações sobre os líderes do CAG, que aqui essa nomenclatura aqui, Kim Jin foi forçado a inserir óleo de mostarda, um método de tortura comumente usado na China porque não deixa marcas visíveis, mas causa extrema dor e dano ao corpo de uma pessoa. Quando os policiais derramaram 4 garrafas de óleo de mostarda em uma fileira na minha boca e narinas, depois as cobriram, diz Kim Jin. Foi tão picante sentir uma dor extrema na boca, nariz, garganta e estômago. Parecia que estava pegando fogo. Lágrimas e muco não paravam de correr. Meus lábios incharam, ficaram tão grandes e tendo aparência de salsichas. Não pude comer por um tempo. E ali ele fala aí diversas... essa matéria narra aí diversas torturas que eles sofreram. Marcas, aqui tem marcas de tortura aqui, né? Só que imagina, isso aqui é o que eles conseguiram passar, né, para com que isso acabou vazando. Mas imagina o que não acontece e que não vazou, entendeu? Então, por exemplo, vocês acompanharam outro exemplo. Vocês acompanharam essas manifestações que ocorreram e que estão ocorrendo nos Estados Unidos do Black Lives Matter lá? Vocês viram alguma coisa? Depois procura ver a respeito disso e você vai entender que isso não tem nada a ver com a morte lá daquele homem negro pelo policial branco. Como sempre, esses radicais eles usam de eventos esporádicos como bandeira para algo muito maior. E a força e a forma como esse movimento age nos Estados Unidos é extremamente organizada e financiada pela elite global. E por que eu estou falando deles agora, nesse contexto? Porque eles são altamente anticristãos.
completamente anticristãos. Eu vou compartilhar com vocês depois lá no grupo um vídeo do canal O Informante, onde ele mostra mais ou menos o que está acontecendo, porque para nós não chega essas coisas. A mídia brasileira não vai falar nada disso, porque a mídia brasileira ela é completamente anticristã, principalmente a Globo e a Bandeirantes. Entendeu? As rádios, eles são anticristãos, eles não vão falar isso aí. Mas eles só gostam dos cristãozinhos que são comunistas. Os cristãos alinhados com a ideologia de esquerda, eles passam pano. Entendeu? Agora os cristãos verdadeiros, os autênticos, não, esses aí são os reacionários e precisam ser exterminados da terra. Então, esse movimento, nesse vídeo que eu vou mandar para vocês depois, entendeu? Mostra esse movimento, eles estão queimando Bíblias. Entendeu? Eles estão queimando Bíblia. Eles fizeram um monte de pegar a Bíblia e queimar a Bíblia. Nesse mesmo vídeo, aparece um rapaz que vai até esse movimento, um evangelista, rapaz novo, com uma plaquinha falando: Jesus ama vocês, Jesus ama vocês. Jesus tem um propósito para a vida de vocês. Conhecereis a verdade vai libertar vocês. E eles se voltam contra ele com um ódio tão grande, com uma raiva tão grande, com um desejo: sai daqui, vai para lá. Nós não queremos saber de você, sai daqui. Há uns anos atrás, eu vi aqui no Brasil, em um campus de uma universidade federal aqui no Brasil, eu não lembro aonde era, mas um cara, um militante ali, queimando uma Bíblia, entendeu? E falando: nós vamos acabar com isso aqui. O que é isso? É o sentimento anticristão sendo fundado, sendo infundado nas mentes da juventude, dos jovens, dos universitários, entendeu? Então, o sentimento anticristão e o ódio contra os cristãos vem se crescendo e aumentando e sendo fortemente financiado, entendeu? Para que um dia todos olhem para nós como culpados por eles não terem conseguido implantar o paraíso na Terra. E aí eles vão nos matar. Eles vão nos matar. Talvez não eu, meu filho, meu neto, não sei. Mas eu sei de uma coisa: nós não sabemos quando. Ninguém sabe quando. Mas essa palavra, ela vai se cumprir. Por quê? Porque Jesus falou que ia se cumprir. Porque os apóstolos falaram que ia se cumprir. Porque o Apocalipse está falando que vai se cumprir. Amém? Então, vamos continuar a leitura lá em Mateus 24. Mateus 24, 15. Perceba que até agora, na escatologia aqui de Jesus, nas palavras que Jesus falou que iriam acontecer nos finais dos tempos, a igreja ainda tinha liberdade e ainda existia e ainda estava no tempo da igreja, até o versículo 14. Amém? E o evangelho do reino, e será pregado o evangelho do reino por todo mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Vamos ver como que é o fim. Mateus 24, 15. Quando, pois, virdes a abominação da desolação, de que o profeta Daniel, no lugar santo, quem lhe entenda, isso aqui que a gente já estudou, né, Mateus, que é exatamente as revelações de Daniel 9, que é a respeito do usurpador, né, do iníquo que profana lá o templo, né, o anticristo. No versículo 16 aqui, 24, 16. Então, o que estiverem na Judéia, fujam para os montes.
Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar a casa de alguma coisa. A quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas, das que amamentam naqueles dias. Orai para que a vossa fuga, presta atenção nisso, para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acreditais, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, e se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Amém? Então, Jesus fala a respeito do usurpador, do iníquo, e a partir dali começa a grande tribulação. Amém? Só que o que acontece? Os teólogos e uma corrente escatológica chamado os preteristas, ou aqueles que os liberais, muitos acadêmicos, eles olham para esse texto e falam, mas isso já ocorreu. Isso já ocorreu lá no ano 70 depois de Cristo, com a destruição de Jerusalém e do templo. E aí o que acontece? Por causa disso, muitos cristãos foram salvos, porque eles viram Jerusalém ser destruída, e eles, em vez de voltarem para as cidades, eles fugiram. E ali se cumpriu a profecia. É verdade? É. De certa forma é verdade. Só que se cumpriu por inteiro? Não. Jesus voltou? Não. O evangelho foi impedido de ser pregado? Não. Nós estamos pregando o evangelho. Olha eu aqui falando do evangelho via internet ainda. Tudo isso ainda está para se cumprir. Por quê? Porque a realidade da qual Jesus está falando é de finais dos tempos. É dos últimos dias. É uma perseguição que virá sobre o mundo de tal maneira, de tal forma, entendeu? Que Jesus disse que teve que ser abreviado, porque senão ninguém conseguiria resistir. Ninguém conseguiria resistir. Nem o mais autêntico dos cristãos, o mais fervoroso dos cristãos não conseguiria resistir. Tamanha maldade que será feita. Entendeu? Com aqueles que amam e que seguem e que servem a Jesus. O interessante aqui é no versículo 20. Vai lá. Mateus 24, 20. Orai para que vossa fuga não se dê no inverno ou no sábado. Agora, presta atenção. Fuga. Fugir da onde? Como é que a igreja dos últimos dias vai fugir de uma perseguição total? Para onde? Não vai ter para onde fugir. Então aqui, mediante exatamente ao versículo de cima também, a Laura até ontem estava me perguntando a respeito disso. Falei que eu iria explicar hoje. No versículo
19 diz: ai das que estiverem grávidas e que amamentarem naqueles dias. Por quê? Porque essa fuga aqui dá base também para a interpretação do arrebatamento, que é afunilar a perseguição. Quer dizer, eles, por causa dos escolhidos, a igreja ela é retirada da tribulação. Amém? E por que ai das grávidas? Porque as crianças também serão, de alguma forma, arrebatadas. E aí, a mãe que está com a criança no ventre, no útero dela, vai perder. Porque a criança vai desaparecer. Se ela também não for arrebatada. Se ela também não for uma cristã autêntica. E aqui amamentar também. Por quê? Porque de alguma forma Deus vai recolher todos os inocentes. Vai abreviar este tempo para eles. Vocês estão entendendo? Eu estou dando uma base aqui. Agora, é interessante que Jesus ele dá o contexto na qual isso está acontecendo. Não é em qualquer momento. Não é no começo das dores, é no final delas. Entenderam? É no final, é quando está chegando realmente o fim. Amém? Então, o inimigo está preparando um cenário. A gente está vivendo tempos onde o cenário para a grande tribulação está sendo preparado. Como? Ampliando o controle sobre todos os seres humanos. Eles têm sede por controle. Eles querem nos controlar. De alguma maneira eles querem ampliar o controle sobre as pessoas. Então, vai chegar um momento onde eles vão nos chipar. De alguma maneira eles vão controlar, inclusive, onde a gente vai. E a gente não vai poder. Aí fala assim, mas isso eu já vi. Eu vejo esses pastores e teólogos que eu chamo de ateus, porque não crê no Evangelho, não crê na Bíblia, não crê na literalidade da palavra, não crê no Apocalipse, não crê. São ateus, estão tentando João diz, Jesus disse, os profetas disse, mas não, eles precisam dar uma maquiada. Então, vai chegar um momento onde eles vão impor esse controle. Aí você fala assim, por que eu falei desses pastores? Porque eu vi um tempo atrás um vídeo do Ed Kiwi lá, né, o Ed René Kiwi, onde ele fala, não, mas esse controle já existe, tá aí no seu celular. Ah, é, meu filho? Você não pode esquecer o seu celular na sua casa? Você não pode desativar seu celular e poder ir para algum canto? Você não pode sumir se você quiser, você pega, desliga, some, vai pro meio do mato e acaba. Não, você tá entendendo? Vai chegar um momento que nem isso vai poder ter. Por quê? Porque o transhumanismo, que é a transcendência da humanidade, vai transformar os seres humanos em seres humanos com incrementos tecnológicos no corpo humano. Entendeu? Isso já existe. O chipzinho da Condex lá já é implantado em muitos lugares. Mas eu não estou falando que essa é a marca da besta. Não é disso. Eu não sei qual será a marca, qual será a tecnologia usada para a marca da besta. Mas eu sei de uma coisa. A sede de controles deles é tão ampla. Por quê? Porque eles querem controlar todas as pessoas. Onde cada pessoa está. E a pessoa não vai poder desativar. Ela não vai poder desligar. Ela não vai poder retirar. Por quê? Para que essa palavra aqui se cumpra.
para que eles exterminem com o cristianismo da terra, para que eles acabem com a igreja. Porque para eles, nós fazemos resistência ao paraíso deles, ao mundo perfeito deles. Lembrando que essa gente é tudo ocultista, gente. Essa gente acha que quando vier o rei deles, o Messias deles, que vai reinar, na qual muitos deles acreditam que esse ser até seja de uma outra realidade, entendeu? Ele seja realmente um ser evoluído, extremamente evoluído, mais que transcende a evolução, o ser humano mesmo, entendeu? Tem maluco que acredita que vai ser até um alienígena. Eu não vou entrar nesse parâmetro, né, agora, mas faz favor, pega ele aqui. O Yuri acordou. Ele queria vir pro meu colo aqui. Então, mas de alguma maneira eles acreditam. Lembra quando eu falei a respeito das eras, da era de peixe e da nova era de aquário? Então, esses místicos ocultistas acreditam que a era da igreja já acabou. E que agora é a era de aquários, a era do amor, do compartilhamento, da igualdade. E aí eles viajam na maionese lá. Entendeu? Então, de alguma maneira eles estão preparando o cenário para que de alguma maneira eles controlem todos os seres humanos. Lógico que as pessoas só vão aceitar serem controladas mediante a algo que vai ser apresentada para elas como algo bom. Ninguém vai chegar na pessoa e falar assim, vem cá, coloca um implante aí em você, para que a gente possa te seguir para onde você quiser, e se você quiser, e quando você quiser se livrar da gente, a gente não vai conseguir. Se a gente quiser te localizar para te matar, a gente vai te matar. Quando isso acontecer, aí só depois que eles oferecerem esses favores, essas vantagens, entendeu? Para que você aceite se conectar o seu corpo. Presta atenção. Não é conectar ao celular, nem nenhum mecanismo extra, mas é o seu próprio corpo. Junto com debaixo dessa autoridade tecnológica global, é que realmente, depois de um tempo, quando o iníquo der a virada, que ele for mostrar a própria face deles, é que haverá a grande perseguição e a igreja será exterminada da face da terra. Entendeu? Não haverá mais igreja. Então, abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios 4. Diz assim: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Repare, das trevas resplandecerá a luz. Versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém,
o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos e por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Amém? Até aí. Essa passagem é maravilhosa do apóstolo Paulo. E Paulo aqui está mostrando que vale a pena você sofrer por amor de Jesus Cristo. Vale a pena você ser perseguido, você ser excluído por amor de Jesus Cristo. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Não se envergonhe do Evangelho de Jesus. Eu estou falando isso porque o inimigo, ele vai tentar usar o nosso meio social para nos constranger, para que a gente não fale a respeito de Jesus. Por quê? Porque o sentimento anticristão está no mundo. E se você for falar de Jesus para alguém, a pessoa, mas isso é coisa louca, isso é dos crentes malucos, dos fanáticos doido, entendeu? Isso é loucura da mente desses malucos fundamentalistas. Não se envergonhe do Evangelho de Jesus. Nós só estamos aqui, nós só conhecemos Jesus porque o Evangelho de Jesus Cristo e o cristianismo foi construído com base no sangue dos mártires. Pessoas deram a vida delas como libação, entregando a vida delas, porque creram tão firmemente em Jesus Cristo que morreram por causa disso. Vocês estão entendendo, gente? Hoje eles vão chamar isso do que? De fanatismo, de fundamentalistas, eles vão falar de alguma coisa. Mas daí, que se dane o que eles vão falar da gente. Que se dane o que eles vão achar da gente. Que se dane o que os meus amigos vão achar de mim. O que importa é a palavra do Senhor. O que importa é o Evangelho de Jesus. É a verdade que vai nos levar para a glória de Deus, que vai nos salvar. Eu não posso envergonhar o meu Senhor, para que Ele não se envergonhe de mim. Amém? Todos os cristãos autênticos que viveram debaixo de cenários de grandes perseguições morreram por amor ao Evangelho de Jesus. E eu tenho que valorizar essas entregas, porque foi com base nessas entregas e nesses sacrifícios de vida deles é que eu tive acesso e a oportunidade de poder me salvar um dia. Amém? E aí entra aquilo que Paulo disse, só um minutinho. Em 2 Timóteo 4, 6, 8, abre lá, 2 Timóteo, diz, aqui é Paulo, escrevendo a última carta dele para o seu discípulo Timóteo, no final, preso, no final da vida dele, e ele diz isso, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate. Completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos o quanto amam a sua repete aí comigo aí, ó. Vinda. Não é vida. Amam a sua vinda. A volta do Senhor. Amam a sua volta. Amém?
a Bíblia ganha outro contexto, outro contorno. A palavra do Senhor ganha outro brilho mediante a escatologia e a volta de Jesus. Olha só. O que fazia com que Paulo permanecesse firme, convicto, até o final da vida dele, era o amor a Jesus, obviamente. Mas a esperança dessa glória de Deus, de estar presente diante da glória de Deus. Aí fala, mas isso é um interesse? É! Claro que é! É interesse, eu quero ser salvo. Eu quero me salvar. Mas isso é uma barganha. Barganha o que? Você age sem prêmio? Você vive sem prêmio? Deixa eu falar para vocês. Você faz alguma coisa, você entrega a sua vida sem saber que isso não vai dar em nada? Isso é... entende uma coisa? Isso é ideologia, gente. Esse papo de falar, eu tenho que amar sem querer nada em troca. Tá bom, é muito lindo, é muito maravilhoso, é muito bom. Mas o ser humano real, tô falando na realidade, você consegue fazer alguma coisa? Você consegue trabalhar sua vida inteira sem nada em troca? Sem querer nada em troca? Você consegue fazer isso? Na sua vida, na sua experiência aí, você consegue trabalhar sem ter um salário? Ah, olha, você vai trabalhar aqui 24 horas por dia, o tempo todo, mas é só por amor. Tá? Não vai ter nada em troca. Isso existe? É funcional para o ser humano? Não. Os cristãos da igreja primitiva, eles tinham algo na mente deles, para que eles resistissem até o fim, que é a esperança da salvação e da glória de Deus. Amém? Porque isso faz com que o cara não abra e não retroceda. Esses cristãos que estão lá sendo martirizados hoje, na China, na Nigéria, no Oriente Médio, o que faz com que o cara, não veja... Olha só, tem um livro que eu li a respeito da perseguição na China, há uns anos atrás, onde o pai, o exército chinês, o exército comunista chinês, pega o pai e o filho, preso. Como eles sabiam, o pai era pastor, que o pai não iria negar a Jesus, mesmo mediante a tortura, o que eles fizeram? Eles pegaram o filho dele e começaram a torturar o filho dele para que ele pudesse ver o sofrimento do filho dele e não resistisse isso e negasse a Jesus. E aí o filho chorando, sendo torturado, dizia: pai, não nega, pai. Pai, não nega, pai. Pai, não faz isso, pai. Por quê? Porque eles vão me matar, você vai negar e eles vão matar você também. E você vai cair na cilada de Satanás. Fala pra mim, você consegue resistir tudo isso sem ter na sua cabeça uma esperança de um prêmio da glória, de estar na presença da glória de Deus? Claro que não, gente. Amém? Então, é maravilhoso, por quê? Porque a gente vai transpassar tudo isso um dia vai acabar. E nós vamos estar juntamente com o Senhor, na frente, diante do trono de Deus, louvando e adorando e glorificando Ele. E essa é a esperança. Esse é o alvo da minha soberana vocação, da qual Paulo diz: esquecendo das coisas que para trás ficaram, avançando para as que diante de mim estão, avanço para o alvo da minha soberana vocação. Amém?
E um dia nós vamos estar aqui, como a gente leu lá no Apocalipse, guardado lá debaixo do trono do Senhor, só esperando o dia em que o fim será decretado. E aí entra o Apocalipse, o sexto selo, que é, vamos lá, Apocalipse 6:12, tá? Diz assim: vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, sobreveio grande terremoto. Só um minuto. Lembra lá em Mateus 24, versículo 7? E haverá nação contra nação, reino contra reino. Antes, no versículo 6, ele fala a respeito dos falsos, do falso profeta, do falso Messias. No 7, ele fala a respeito das guerras. Depois ele fala a respeito da fome. Você está entendendo? Vai seguir na sequência dos cavalos e dos selos. Depois ele fala a respeito do terremoto. Olha o terremoto aqui no sexto selo. Está vendo como existe uma correlação, uma coerência entre aquilo que Jesus revelou para os discípulos e aquilo que João está explicando e sendo revelado a João aqui? Amém? Então tem uma base. Então no sexto selo diz: vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, e a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidas do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos, nos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Até aí. Isso que João está narrando no sexto selo é conhecido como o grande dia do Senhor. Vamos entender uma coisa. Até aqui, na quebras dos selos, a gente vê uma certa participação do homem. O anticristo, as guerras, as crises financeiras, as pestes, a grande perseguição. Aqui, Deus dá um basta em tudo isso. Aqui acaba. De certa forma, Deus rompe, fala assim: agora é o fim. Esse é conhecido como o dia do Senhor. Onde está isso lá em Mateus? Vamos lá, Mateus 24. Versículo 29. Está acompanhando a sequência. Nós lemos até o 28. Olha o 29. Você pode ver que eu estou sempre traçando esse paralelo. Apocalipse e Mateus 24. Por quê? Porque as coisas estão juntas. Você não pode ler o Apocalipse sem ter como base Mateus 24. No versículo 29, diz assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias, olha só, logo em seguida da tribulação, o que é? Quinto selo, sexto selo. O sol se escurecerá,
a lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Até aí. Então, Jesus está falando exatamente do mesmo evento, o grande dia do Senhor, onde o sol vai perder a sua luz e a lua vai também escurecer, vai ficar na cor de sangue, e as estrelas cairão e a terra os terremotos serão tão grandes que os montes e os continentes se moverão de lugar. É algo muito, muito, muito mais amplo do que o dilúvio. Aqui é Deus irrompendo e falando assim: acabou, chega, acabou, agora é o fim. Isso foi profetizado por todos os grandes profetas do Antigo Testamento. Vamos ler alguns textos. Vamos lá. Isaías 13, 6. Amém? Olha aí, olha só. Uivai, pois, está perto o dia o dia do Senhor. Vem do Todo-Poderoso, como assolação. Pelo que todos os braços se tornarão frouxos, e o coração de todos os homens se derreterão. Assombrar-se-ão e aponderar-se-ão deles dores e ais. Terão contorções como a mulher de parturiente. Olharão atônitos uns para os outros, e o seu rosto se tornará rosto de flamejante. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação, e dela destruir os pecadores, porque as estrelas e as constelações dos céus não darão a sua luz. O sol logo, o sol logo ao nascer se escurecerá, e a lua não se fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos violentos. Farei que os homens sejam mais escassos do que ouro puro, mais raros do que o ouro de Ofir. Portanto, farei estremecer os céus, e a terra será sacudida do seu lugar por causa da ira do Senhor dos Exércitos e por causa do dia do seu ardente furor. Vamos ler outro texto. Vai lá em Amós 5,16. Amós, outro profeta. Só para vocês entenderem, aqui é Deus cumprindo com o dia da vingança. Porque um dia, lembra no versículo, no quinto selo, os mártires, o sangue dos mártires clamam por justiça. E nunca houve justiça até esse dia. Entendeu? Esse dia a justiça será feita. Diz lá, Amós 5,16. Diz assim: portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos: em todas as praças haverá pranto, em todas as ruas dirão ai, ai. E ao lavrador chamarão para o pranto e para o choro os que sabem prantear. Em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Ai de vós, os que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dias de trevas e não de luz. Como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se, entrando em casa, encostando a mão na parede, fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão, sem nenhuma claridade? Aqui é o profeta Amós
profetizando a respeito do mesmo dia. Isso nunca aconteceu na história. Certo? Outro texto. Sofonias, capítulo 1. Hoje só os profetas menores aí. Sofonias, capítulo 1. Então um pouco mais para frente. Vem vindo com a Bíblia para o Novo Testamento. Tem lá, Sofonias. Eu só selecionei esses 3, tá? Mas depois eu vou passar uma lista onde tem outros textos que falam a respeito do dia do Senhor. Mas praticamente todos os profetas do Velho Testamento profetizaram a respeito desse dia. Tá? Sofonias 1,14. Está perto o dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, é dia de angústia, é dia de alvoroço, de desolação, dia de escuridade, de negrume, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de rebate, contra as cidades fortes, contra as torres fortes. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar do dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Amém? Até aí. Então, depois, aí você fala assim, mas isso é Antigo Testamento, né? Como se aquilo que foi profetizado pelos profetas não valesse. Os profetas profetizaram a respeito de Jesus. Jesus veio e aí acabou? Não! Amém? Muitos dos profetas do Antigo Testamento enxergaram coisas que ainda não se cumpriu, como o dia do Senhor. Vamos ler Atos 2:16. A partir do 16. O que está acontecendo aqui? Aqui é Pedro, o primeiro discurso de Pedro após o Pentecostes. Eles estão ali reunidos em Jerusalém. Vem o Espírito Santo. Eles começam a falar em outras línguas e profetizar. E aí Pedro sai e começa a fazer uma pregação. Isso faz parte da primeira pregação de Pedro. E ele diz assim, no 16, o que ocorre é que foi dito, foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. 19. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor e fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha que interessante. Lembra que no cavalo preto, a gente falou que a crise econômica abateria o mundo todo, né, a ponto de de um denário valer um punhado de farinha, né, de trigo.
e que o azeite e o vinho não seria tocado, que simbolizava exatamente os ricos que não seriam afetados, porque eles teriam lá, né, os seus bunkers e não sei o quê. Então, aqui em Apocalipse, no final, você pode ver que sempre que os poderosos vão ser abalados. Os bunkers deles, os refúgios deles, os poderes deles, o ouro, a prata, tudo que eles tiverem, toda a estrutura do mundo, tudo que eles estabeleceram, vai ser tudo destruído. Vai tudo virar pó. Ah, como será isso do sol perder a sua luz, a lua se converter em sangue e as estrelas caírem? Não sei. Depois, se você quiser saber um pouquinho mais a respeito, procure entender um pouco mais a respeito de uma coisa chamada a inversão dos polos magnéticos da Terra. Isso está espalhado. É claro que a ciência secular, fala, não tem nada demais não. Ah, não. Amigo, se acontece um negocinho aqui, já dá um tremor, já acaba com isso. Imagine o polo magnético da Terra se invertendo. E a ciência comprova que as coisas estão mudando. E depois eu sempre deixo um linkzinho aí pra vocês, né? Eu nunca explico tudo, mas é isso mesmo. O professor, ele nunca dá tudo. Ele sempre deixa um pezinho. Que é o link pro próximo capítulo. Como é que você assiste as séries lá do Netflix, da Amazon? Não chega no final, você fala, vai, pum, corta. Caraca, aí você vai lá pra outra. É isso aí. Entendeu? Mas eu não estou dizendo que vai ser isso que vai acontecer, tá? Tem gente que fala que o polo magnético da Terra vai se inverter e vai acontecer. O Sol vai perder a luz, a Lua, as estrelas cairão, que tipo vai ter muito meteoros, entendeu? E vai ser aí o apocalipse. Eu não sei. Não, eu acho que vai ser algo muito, muito, muito mais grave. Aqui a gente está falando realmente do fim, né? Mas os poderes, os senhores, aqueles que se alinharam a Satanás e ao anticristo para estabelecer o reino do anticristo na terra, vai estar todo mundo enfiado no meio dos montes, clamando, eu quero morrer. Eu quero morrer, me mata, porque eu não quero. Porque imagina, gente, o que é você viver a sua vida inteira e colocar todos os seus planos fundamentados na mentira de que eles ganharão, que eles vão implantar o reino deles. Entendeu? Isso está muito nítido na ideologia dessa gente, desses ocultistas. Eles creem numa nova era, de um paraíso, um novo tempo, sem mais a existência desses reacionários. Onde, inclusive, muitos deles acreditam que na vinda de extraterrestres. Eu estou falando eles, não estou falando nós, não. Eles acreditam nisso. Eles acreditam que haverá um tempo onde essa vida mais evoluída que gerou, porque isso eles creem no Deus astronauta. O que é o Deus astronauta? Seria uma civilização mais evoluída, extraterrestre, que deu origem à vida na Terra. Eles creem que esse contato vai haver, vai voltar. Depois, se você quiser, você vai atrás dessas informações. Eu não aconselho, porque é um besterol gigantesco esse papo da nova era. Mas é o que eles acreditam, entendeu? Só que a palavra está completamente contrário. Entendeu? Por quê? Porque a palavra vai dizer que vai chegar um momento onde Deus vai acabar, vai passar a regra e fazer, acabou, chega. A partir de hoje, acabou a vida.
Acabou os planetas, acabou as estrelas, acabou o céu. Porque tudo isso vai ser destruído para que venham novos céus e novas terras. Novos céus e nova terra. Amém? Vocês entenderam? Então, é isso, gente. A gente conclui aí o sexto selo e a nossa aula de hoje. E aí, no próximo capítulo, capítulo 7, existe um chamado parênteses, onde não é o sétimo selo. Lembra que são 7 selos? Então, não é o capítulo 7 não é o sétimo selo. É um parênteses onde ele vai falar a respeito dos 144 mil selados de Israel e sobre a visão dos glorificados. E aí no sétimo, no capítulo 8, é a quebra do sétimo selo. E a quebra do sétimo selo dá início ao toque das 7 trombetas. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, rapidinho. Peraí. É só um organograma. Aqui, ó. Depois eu vou postar isso na... não é nada demais. Mas é que a família veio aqui para ver. Esse aqui é um gráficozinho explicando a respeito do Apocalipse. Vocês estão me escutando aí? Pode abrir o áudio e falar. Tá vendo? Mamãe. Então, sim. Beleza? Os 7 trombetas. Ainda tá errado o gráfico. Não foi eu que fiz, não. Tá? As 7 trombetas. Olha aqui. O livro. Os 7 selos. Tá vendo? Primeiro selo. Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Onde a gente tá. Parênteses. Que é o Apocalipse 7. Certo? Sétimo selo. O sétimo selo. Ele abre uma gavetinha. Onde tem 7 trombetas. Tá vendo? E aí. Na 7ª trombeta tem uma outra gavetinha. Onde tem os 7 cálices da ira. Que vai do Apocalipse 6, onde a gente está, até o Apocalipse 18. Vocês entenderam? Deixa eu voltar aqui. Depois eu mando para vocês isso aqui. Entenderam? Eu estou explicando para vocês o livro de Apocalipse, gente. Para vocês entenderem o livro de Apocalipse. É difícil? É. Interpretar o livro de Apocalipse é dificílimo. É algo extremamente complicado, de verdade mesmo. Até para os estudiosos, os teólogos, os mais experientes. Entendeu? Porque é uma realidade muito diferente. É um grande desafio para mim. Entendeu? Então, eu tenho estudado, pesquisado muito a respeito. Aprendido muito também. Embora boa parte do que eu tenho falado para vocês eu já conhecia. Já tinha uma base, mas à medida que eu vou preparando as aulas, a gente vai se aprofundando nessas bases. Tá? Então é isso. Alguma pergunta? Posso falar? Pode. Nesse momento histórico, onde fica a pessoa física do anticristo? Agora, onde fica o anticristo nessa história? Já foi exterminado? Como é que é? Não. Nessa história, ele não. Aqueles que servirem a ele, sim. É aí que tá. A batalha final entre o Messias e o anti-Messias ainda vai acontecer. Tá. Entendeu?
Aí tá lá pra frente. Entendi. O livro o Apocalipse ele vai falando. Só que o que eu entendo você vê que no sexto selo praticamente acabou isso. A vida acaba. A vida vai acabar. Será a vida, o planeta praticamente, o cosmo não é nem a vida, é o cosmo, porque as estrelas caem, o sol, tá entendendo? Todo o cosmo ele é destruído. É o fim dos séculos, entendeu? É o fim da história. A batalha então, os próximos capítulos do Apocalipse, eu entendo que são explicações deste processo. Até o momento que transpassa esse caos, entendeu? Esse cataclisma cósmico de tudo, entendeu? E vai para a nova realidade. Novos céus e nova terra. Em que é a volta do Senhor. Amém? Amém. Entendeu? Sim, entendi. Aonde o anticristo vai estar? Olha, no inferno. No Hades. Ele vai fugir. Ele vai estar em algum lugar. Mas assim, de qualquer forma, o importante para a gente entender é exatamente como as coisas se sucederão e qual é o meu posicionamento, qual é o nosso posicionamento mediante tudo isso, entendeu? Porque a gente não sabe, e talvez realmente essas coisas não aconteçam nos nossos dias. A gente vê o reino sendo preparado, a gente está vendo as coisas sendo preparadas para a vinda aí do iníquo, entendeu? Mas talvez não seja nos nossos dias, talvez seja nos nossos dias, a gente não sabe, entendeu? Mas talvez seja nos dias dos nossos filhos, dos nossos netos. E a gente não pode permitir, aí a importância de nós como pais passar esses ensinamentos para os nossos filhos, entendeu? Porque de repente não vai ser a nossa geração que vai vivenciar isso, mas vai ser a deles. Entende? E se a gente se deixar se levar pelo pensamento relativista deste século, da igreja de Laodiceia, entendeu? Nossos filhos vão ser ateus. Ou cristãozinho irrelevante para a realidade deles. Entendeu? Não, eu vou fazer questão. Meu filho está aqui, ó, do meu lado, escutando eu, graças a Deus. Bem, se eu tenho um legado que eu quero deixar para o Breno e para os meus filhos, é esse. É o da palavra. Eu posso não deixar R$1 para eles, mas se eu deixar a palavra de Deus e a verdade, isso é mais precioso do que qualquer outra coisa. Vale mais do que o mundo inteiro. Amém? Vale mais do que qualquer coisa. Amém, gente? Tá bom? Então vamos orar para Deus nos dar graça e fazer com que a gente retire ensinamentos proveitosos dessas aulas. Vocês não precisam me responder, mas a palavra do Senhor, ela é uma semente que ela é lançada e ela precisa frutificar, entendeu? Se não está frutificando, tem alguma coisa errada. Se vocês não têm notado diferença na vida de vocês dessas 13 aulas que a gente teve até agora, tem alguma coisa errada com vocês. Tá caindo o mundo aqui, ó. Não. Entendeu? Eu tô falando isso porque é necessário Eu, em particular, uma vida íntegra. A palavra, pô, você tá entendendo, você tá estudando, nós estamos estudando o livro de Apocalipse. Entendeu? O fim da história. A gente passou
durante essas 13 aulas por toda a história da igreja praticamente. É lógico, de uma maneira reduzida e resumida, claro. Se for para estudar de forma profunda a história da igreja, a gente vai dever a vida inteira, a gente vai levar a vida inteira só na história da igreja e não vamos ler tudo, não vou ver tudo. Chega o celular, filho, deixa que eu explico. Então não tem, é de forma resumida, mas a gente está entendendo. Então isso tem que trazer frutos na nossa vida com Posso Deus, fazer um entendeu? parênteses? Pode. Então, como testemunho, porque esse pode já viralizado, qualquer coisa. Mas eu, em particular, em 2 anos e pouco fazendo tratamento contra a depressão, nessas aulas eu sinto como se a depressão tivesse sido exterminada por pouquíssimos resquícios. Estou me sentindo maravilhosa, edificada, fortalecida. Estou muito bem, graças a Deus. Eu sou uma outra pessoa depois desse estudo. Nem vontade de passar no médico psiquiatra, outros remédios e tal, não. Não sinto essa vontade. Acabou a depressão? Acabou. Pouquíssimo. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu tinha certeza que isso ia acontecer, mãe. Eu tô ótima. Sabe por quê? Vigorada. Sabe por quê? Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eu fico até emocionada. É o mesmo, Jesus Cristo é o mesmo. Ele cura todas as coisas. Nada é impossível para ele. Pode até ver. Então, eu tinha certeza de que de alguma forma... Eu não estou falando que o fruto... Eu tinha certeza que isso iria acontecer por causa do fruto do nosso trabalho aqui, das nossas aulas. Não é disso. Mas eu tinha certeza absoluta que a partir do momento que o temor de Deus e a nossa intimidade com Deus fosse de alguma maneira reativada e avivada, entendeu? Essas coisas iriam acontecer. E esses frutos têm que vir, gente. Amém? Tem que vir. A semente, a palavra tem que frutificar nos nossos corações. Amém? A minha casa lá embaixo, né, estava abandonada, tudo jogado. Ela é viva. Amém. Pode ver, muito arrumadinho. Graças a Deus. Verdade. É outra coisa. Amém. Vamos orar, tá bom? Feche os teus olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te glorificamos, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por toda a graça que nos tem sido alcançada, porque nós ainda estamos vivenciando o tempo, Senhor, da misericórdia de Deus, onde o Senhor ainda está tendo paciência com a gente. O Senhor é longâmine, meu Deus, um Deus de amor, porque caso contrário, Senhor, tudo isso já teria acontecido. Sendo o Senhor o Criador e quem sustenta todas as coisas, o Senhor aceita com que os rebeldes vivam e enfrentam o Senhor, e mesmo assim os mantém. O Senhor mantém vivos os seus inimigos. Isso é o amor de Deus. E nós, graças a Deus, um dia estávamos em trevas. Um dia, Senhor, nós estávamos perdidos. Completamente perdidos. Em meio às drogas, em meio à prostituição, em meio à loucura e à enganação desse mundo. Em meio à bebedice. Mas o Senhor nos resgatou. O seu amor nos alcançou, o Senhor nos resgatou. A tua palavra verdadeira nos fez descortinar as escamas, tirar as escamas dos nossos olhos e descortinar a verdade, de maneira que a gente olhou, entendeu o seu amor e nos entregamos ao Senhor. Pai, obrigado, meu Deus, pelo privilégio de te servir, de ser seus filhos, meu Deus. Nos dê, Senhor, condições de continuar
andando contigo, vivenciando contigo, possamos ser mais íntimos do Senhor. Que a gente possa ouvir a sua voz, meu Deus, pelas manhãs, nas madrugadas. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, meu Deus, mostrando para nós o que o Senhor quer de nós. Abençoa os nossos filhos, meu Deus, para que a gente possa passar esses ensinamentos e a verdade para os nossos filhos. Nós não sabemos o que eles irão vivenciar, meu Deus, mas eu tenho certeza de que o Senhor irá usá-los, meu Deus, como instrumentos das suas mãos. Abençoa, Senhor, a nossa família, meu Deus, e todos aqueles que ouvirem e assistirem essas aulas depois pela internet. Abençoe esses irmãos também, meu Deus, e faça com que a tua palavra possa frutificar em cada coração. Nos guarde e nos proteja e nos livre de todo mal. Que seja feita a sua vontade, aqui na terra como é no céu. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus, gente.